Olá! Hoje vamos refletir sobre uma questão que, no fundo, orienta todas as demais inquirições teológicas. Onde a consciência cristã repousa quando busca ouvir a voz de Deus? Em tempos saturados de discursos humanos em que o excesso de opinião às vezes se disfarça de profundidade, há um risco muito real de que a voz do Altíssimo se perca no meio a ecos de estética, promessas de autoridade e representações materiais. O cristianismo apostólico, porém, ele não nasce do brilho do homem. Ele nasce do Filho de Deus que veio como servo. E a fé, quando é fé de fato, ela não se ancora em impressões privadas, nem depende de realizações materiais. Ela se ancora na palavra mediante a qual, por graça, se dá a conhecer. E é por isso que eu trago aqui as várias reflexões sobre a palavra, iniciando o que Paulo diz na segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versos 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele diz aqui, no grego original, não uma palavra simples, ele usa o theopneustos, como de soprar, pneumo, como a criação do homem, só que aqui em grego. Então ele diz que a palavra de Deus é soprada, não é simplesmente inspirada. Ela é a palavra de Deus dita pelo próprio Deus e revelada para nós como normativa. Sendo Deus verdadeiro, se nele não há mudança nem sombra de variação, então sua palavra não pode ser tratada como material negociável, corrigível ou dependente de qualquer validação posterior. A Escritura é normativa porque Deus é normativo. Ela é confiável porque Deus é confiável. Não faltante, não incompleta, não carecendo de qualquer suplemento de infalibilidade externa. Como a gente costuma ver por aí, há quem diga que a infalibilidade das Escrituras depende da infalibilidade de outras instituições, mas a Escritura, ela é, enfim, a força na qual se estabelece toda a revelação cristã. A comunidade cristã é preciosa. Ela é o corpo e é chamada a servir a verdade, sustentando e expondo-a, não fabricando-a. O coração humano ele tem inclinações. E essas inclinações recorrentes tendem-se a tirar de centro o Deus e entronizar suas garantias visíveis e colocar as coisas que são mais de interesse carnal e humano, porque nós estamos marcados pelo pecado. Por isso que temos a orientação das Escrituras, infalíveis, sopradas por Deus, theopneustos. Essa sim é infalível. Por isso, quando alguém pergunta como conhecer a vontade de Deus, a resposta bíblica é mais simples e mais santa do que qualquer outra que pode parecer. Ela está no Salmo 119, verso 105, que diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, na tradução NVI. As Escrituras nos oferecem o caminho mais excelente. Deus fala de modo objetivo, público, espiritual e eficaz. E a sua palavra não pode jamais ser anulada. Ela não pode entrar em uma resolução conciliar e ser um dogma anulado. A palavra de Deus é infalível e imutável. E somente nela podemos repousar. Isso Paulo destaca na sua carta à igreja de Efésios, no capítulo 2, verso 8 e verso 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Com isso, Paulo quer dizer duas coisas interessantes. Paulo, usado por Deus pela revelação divina, está aqui escrevendo as Escrituras
passando a revelação de Deus sobre como funciona a nossa justificação e a nossa salvação. Para que ninguém se glorie, para que nenhum homem assuma o papel de protagonista, vocês serão salvos pela graça e pela fé. Ou seja, se vocês tiverem fé, serão alcançados pela graça. E este é um dom de Deus. Não é nenhum outro ser humano que vai te salvar, nenhum outro ser humano que vai decretar a tua salvação, sua justificação ou a sua redenção. Apenas a tua fé em Jesus Cristo, por meio da graça, te fará justificado e salvo. E o ser humano é tentado a transformar até a religião em um projeto de autopreservação. Eu coopero, eu acumulo, eu completo o que falta, e acaba transformando a religião, que seria uma forma de culto à glorificação de Cristo, como um projeto metodológico para alcançarmos o sagrado. Se nós cumprirmos este fato específico, cumprirmos essa e essa penitência, nós iremos alcançar o reino dos céus. E onde está isso nas Escrituras? Pois o que João Batista diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, é muito claro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e mais ninguém. Cristo não veio apenas auxiliar. Ele veio substituir, expiar os pecados, reconciliar. E quando a Escritura descreve o clímax da obra do Redentor, ela faz com linguagem conclusiva. E é uma linguagem muito clara para que não haja nenhuma sombra de dúvidas. Isso é possível enxergarmos no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. O próprio Cristo diz, está consumado, quando na cruz estava. Consumado significa está feito, não há nada mais a ser acrescentado. Se a cruz é suficiente, a pergunta inevitável é: suficiente para quê? A resposta só pode ser bíblica. E ela é amplamente suficiente. Ora, suficiente para reconciliação e justificação e redenção. E isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10 e verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. E aí foi preciso buscar no grego original para saber o que queria se dizer com essa palavra, o que seria mais próximo do nosso português. E a palavra ela é phapax, que seria algo como que não pode ser repetido. Não é um ensaio, algo que se faz repetidamente. Então, quando o sacrifício é feito de uma vez por todas, ele só foi feito uma vez porque ele é suficiente e não pode ser feito novamente, porque a obra de Deus é perfeita. O sacrifício de Cristo é plenamente suficiente, não depende de nada da nossa parte. E na mesma carta aos Hebreus, assim continua. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Isso preserva a santificação de que se torna sendo um segundo alicerce do perdão, um contato de autoria com Deus. A santificação é real, exigente e transformadora, mas ela é fruto e consequência, não fundamento meritório, jamais meritório. Quando dizemos que nenhum ato humano contribui para a condição salvadora, a gente não está negando obediência, disciplina, bons atos, uma vida cristã de piedade, uma justa vida cristã, o amor ao próximo, a obediência a tudo aquilo que o nosso Senhor ensina para que façamos. Apenas não depende para a nossa salvação esses atos, porque esses atos eles não são meritórios, nós não o fazemos em barganha, nós o fazemos porque amamos,
porque recebemos a graça, somos salvos, somos santificados, e essa santificação desperta em nós o Espírito de Jesus Cristo, da piedade, da bondade e do amor. É aqui que insere a doutrina tão mal interpretada e mal compreendida, mas é que é preciso ser dita, que é a doutrina da predestinação, que ela foi bem desenvolvida no século XVI, mas é uma doutrina que ela é adotada por os grandes teólogos atuais, e eu poderia listar aqui inúmeros deles, que simplesmente não há como refutá-la com base em outro argumento, porque nós podemos usar apenas as Escrituras. E as Escrituras está repleta de argumentos em favor da doutrina da predestinação. Porque assim Paulo diz em Efésios, capítulo 1, verso 4 a verso 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em Romanos, ele emprega um verbo ainda maior, proízo, que é com a serenidade de quem não está apenas construindo um raciocínio filosófico ou uma doutrina teológica, mas que ele está proclamando a mensagem recebida de Deus, a pneumo, theos pneumo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Romanos, capítulo 8, verso 29 a 30. Percebam a cadeia sequencial. Há uma predestinação. E da predestinação existe o chamado. E do chamado há a justificação. E da justificação vem a glorificação, que é o último ato quando estaremos salvos e com o corpo glorificado, né, salvos nos céus, na glória com Deus. Mas antes de tudo, como ele diz em Efésios, antes da criação do mundo, ele já havia nos predestinado. E esse ponto, como ele é controverso, eu trago palavras de homens de Deus, que muito contribuíram para a história da igreja e para a nossa compreensão das Escrituras e de Deus. Agostinho de Hipona, ele é particularmente muito instrutivo nesse tema. Ele diz que diante do drama do coração humano e da fragilidade da vontade caída, ele reconhece que a graça não é a dor no externo, mas cura e ressurreição. Deus não apenas oferece, Deus efetivamente concede. Ele inclina o coração, ilumina a mente e produz o querer e o realizar. Essa ênfase aparece com vigor em seus escritos, principalmente no Espírito da Litera. Veja que Agostinho ele não fala necessariamente de predestinação, mas veja a sequência muito parecida com os escritos de Paulo, que a ação ativa é de Deus, que Deus ele efetivamente concede a graça, que é um adorno, que é uma cura, que é uma justificação e uma ressurreição. Ele nos transforma. E, nesse sentido, posso trazer João Calvino, teólogo reformador de primeira geração, que muito contribuiu para a teologia, que inclusive é a base da teologia reformada ainda hoje. Isso no século XVI. Ele, com bastante sobriedade nas suas obras As Institutas da Religião Cristã, ele escreve que a Escritura reina sobre a consciência e a graça reina sobre a salvação. A autoridade das Escrituras é recebida não como mera opinião eclesiástica, mas como voz de Deus, confirmada pelo testemunho interno do Espírito Santo. E quanto à eleição,
Calvino insiste que ela não é um capricho divino, mas é um conselho eterno de Deus que humilha o orgulho humano e exalta a misericórdia soberana. Isso aqui é importante destacar porque algumas pessoas, eu já ouvi em alguns debates e algumas perguntas feitas a grandes teólogos, como ser um calvinista humilde? Calvinista seria adotar a doutrina de Calvino com relação à predestinação. Ele fala, olha, a doutrina da predestinação, ela é a doutrina que mais enfatiza a condição de necessidade do homem de Deus. Porque veja, se você é predestinado, significa que não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para merecer sua salvação. Porque nossa condição de caído é tão degradante que não há nada capaz de nos regenerar. Então Deus, por pura e misericórdia única, oferece o seu Filho como sacrifício e assim nos regenera, nos justifica, nos escolhe, nos regenera, nos santifica. Acompanhando a doutrina calvinista, grande teólogo e filósofo dos Estados Unidos, do grande avivamento do século XVIII, que é Jonathan Edwards, ele aprofunda com um coração muito interessante essa questão. O problema não é apenas a falta de informação, mas de desordem de amor. A obra de Deus não se reduz a convencer de ideias, ela recria afeições. Edwards, ele argumenta que o sinal mais seguro da graça não é apenas um verniz religioso, uma aparência, uma caricatura religiosa, mas uma inclinação santa e genuína pela beleza moral da verdade divina, que ele chama de religious affections, que ele chama de afeição religiosa. Ele fala que existem afeições falsas e afeições verdadeiras, mas a grande marca de que a graça de Deus te atingiu e que você foi atingido é o seu desejo e o teu amor e no teu coração uma afeição pelas coisas santas, o desejo de estar perto das coisas de Deus, o seu desejo de estar longe das coisas ímpias, o seu desprazer em coisas que não constroem a alma, o seu prazer nas coisas que são boas para o bem geral. E trago ainda Alvin Platzinger, que filósofo e teólogo contemporâneo, ele já está com 90 anos, mas um grande teólogo, escreveu várias obras e ele tem uma obra-prima dele, que é a Garantia da Fé Cristã, que ele chama de o que Edwards chama de senso divino, chama de religião, affections religions, religião, afeição religiosa, ele chama de sensus divinitatis. Em latim seria um senso divino. E ele diz que existe uma disposição cognitiva pela qual, em circunstâncias adequadas, crenças teístas elas podem ser racionalmente garantidas, e que o conhecimento redentor, no contexto cristão, é aprofundado sobre a ação do Espírito Santo em estreita relação com a palavra. Isso é o sensus divinitatis. É quando somos tocados pelas afeições religiosas, ou pelo sensus divinitatis, ou pela justificação pela fé, ou pela graça agostiniana. O nome teológico aqui me parece pouco relevante. O que importa é o que está escrito nas cartas de Paulo, tanto em Efésios quanto em Romanos, quanto a gente percebeu que Deus nos escolheu antes de tudo, e há uma sequência de que nós somos primeiramente predestinados, justificados e santificados. Então, a gente retorna para o ponto principal. Já que hoje estou falando de predestinação, a primeira coisa que você pode me perguntar é: mas de que adianta então eu me preocupar com as escrituras se eu não sei se eu sou predestinado ou se eu não sou predestinado? Olha, uma coisa que nós sabemos é que Deus é justo. E não podemos imputar nenhuma injustiça a Deus. Deus não comete injustiças. Você acredita que Deus é justo? Durma tranquilo. E
essa questão a gente retorna ao ponto central das Escrituras, que Cristo é suficiente, as Escrituras são suficientes, e tudo isso é suficiente para nos conduzir a uma vida eficaz de cristão. E é uma palavra que diz isso com muita beleza quando os apóstolos, eles estão no verso específico, no capítulo 24, versos 27 do Evangelho de Lucas. Eles dizem: não estávamos queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Veja só o poder das Escrituras. E aqui percebam que na sua tradução a Escritura vai estar com letra maiúscula. Quando as Escrituras tocaram os corações daqueles homens, dos apóstolos, eles foram tocados pelos sensus divinitatis, pela afeição religiosa, pela graça de Deus, pela justificação, pela predestinação que eles já tinham sido feitos. E perguntas então, o que governa o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo, todo o sacrifício para a salvação humana. A palavra de Deus ou o acúmulo de garantias humanas? Ou a doutrina ou a palavra de Deus? O que eu estou falando aqui para vocês? Ou que vocês olhem por vocês mesmos a palavra de Deus e enxerguem como se dá o processo de salvação? Por favor, não confiem em mim. Vocês devem por si próprios olhar as Escrituras e nelas acreditar, porque a palavra de Deus é infalível. É Cristo quem escolhe, é Cristo que regenera, e pela graça recebemos para que não nos glorieis. E o Evangelho tem sua profundidade e conduz a nossa doxologia reformada da sola Scriptura, somente as Escrituras como fonte normativa, sola gratia, somente a graça de Deus nos regenera, sola fide, somente pela fé alcançamos a justificação, sola Christus, somente Cristo é o Redentor, o Cordeiro de Deus, e soli Dei glória, somente toda a glória é dada a Deus. Amém.